Então, dá início ao nosso encontro. Vamos juntos serenar os nossos corações, agradecer a Deus, agradecer a Jesus por esses instantes, por esses momentos. Pedir, Senhor, o amparo e a proteção e tenhamos o entendimento do que vem a nós. Obrigado por tudo que temos e quem somos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar quem achamos ser nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações e em novos erros, livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças te damos, Pai, agora e sempre. Bom, Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui caiu nessa parte final aqui do capítulo 28, que são aquelas preces gerais, né? Oração dominical, que é o Pai Nosso, tá? Então ele faz uma explicação aqui sobre a questão do Pai Nosso, né? Sobre cada passagem, né? Então caiu aqui para nós, ó, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. É uma explicação de Kardec. Então eu vou ler aqui para a gente fazer as nossas reflexões. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quanto maior não será da criatura para com seu Criador. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem lamentações aos vossos desígnios divinos. O homem se tornará submisso quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós ele nada pode. Fará então a vossa vontade na terra como os eleitos o fazem no céu. Ah, então, bom, não tem jeito, a gente pede, a gente quer, a gente busca muitas vezes algumas situações e pede ali o amparo, né? E é o certo a gente pedir uma proteção, um direcionamento. A oração dominical, como é posta aqui no Evangelho, que é aquele Pai Nosso, é um modelo de prece que Jesus nos deixou ali para que a gente possa exercitar. Porque nem todos têm a facilidade de se fazer uma prece, conseguem. Para algumas pessoas é um pouco mais fácil, para outras nem tanto. Tem pessoas que não conseguem, que dormem, chega até a ficar meio sonolento na hora da prece, as palavras ficam ali meio embaralhadas, né? Então é um pouquinho complicado, né? Isso é aceito, não tem problema algum. E aí muitas vezes a gente pode fazer ou essa prece aqui que Jesus nos deixou como modelo, ou então um impulso que seja no nosso coração, que é muito bem-vindo, uma gratidão, um pedido de ajuda, uma lembrança, uma foto de Jesus, enfim, há várias formas que a gente pode buscar essa conexão com os nossos amigos espirituais, com Jesus, que é muito importante, tá? Vai nos trazer ali uma tranquilidade para que a gente possa buscar um caminho, um direcionamento, ou enfim, alguma coisa que nós estejamos precisando. Nesse modelo aqui específico, seja feita a vossa vontade, não tem jeito, a gente busca, quer muitas vezes, e parece que a vida nos direciona ali para possibilidades, caminhos, muitas vezes até diferente daqueles que a gente quer, que a gente almeja, né? E aí a gente vai aprendendo ao quê? A confiar em Deus, né? Que seja feita a vossa vontade, e a gente vai ver que naquele momento necessário era aquilo que Deus nos preparou para que a gente pudesse aprender, pudesse lapidar algum sentimento, pudesse melhorar, para que a gente possa buscar os nossos objetivos, né? E tomando essas ações, entendendo essas passagens do Evangelho, entendendo a doutrina, enfim, entendendo o que a prece dominical ali que Jesus nos deixou pode fazer com que venha nos ajudar também a ter esse esclarecimento. Tá bom, pessoal? Então é muito importante. A gente vai raciocinando, a gente vai é, fortalecendo a nossa fé, né? Aprendendo a confiar. E aí a gente vai ver que talvez nesse momento a gente não tenha ali uma resposta, mas que com certeza adiante Deus há de nos mostrar aí um caminho para que a gente possa seguir. Então, seja feita sempre a sua vontade, né? Como dizemos aí nessa prece, nesse modelo de prece,
mas com certeza estejamos certos de que talvez não seja ali de acordo com as nossas convicções daquele momento, a nossa pedida, vamos dizer assim, mas com certeza será o melhor para cada um de nós. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Então é isso, né? Então é bom, é interessante. É do capítulo 28. Cada passagem ali dessa prece que Jesus nos deixou como modelo, Kardec faz uma explicação ali, traz um algo ali sobre que é bem importante e interessante aí para o nosso aprendizado. Bom, então vamos seguir aqui o nosso livro, Recordações da Mediunidade, tá? Nós estamos aqui no capítulo, vou pegar aqui o nome do nosso capítulo, Arquivos da Alma, né? Onde a Ivone está relatando algumas situações que ela teve ali o conhecimento na vida passada dela, né? Então a gente falou um pouquinho sobre a importância do perispírito nesse ponto, porque o perispírito ele é como se fosse ali uma memória, né? RAM, vamos dizer assim, onde nós vamos arquivando ali as nossas encarnações. Então cada passagem ali, cada encarnação que a gente tem, nós trazemos ali e tudo isso fica armazenado conosco, né? E sejam os bons momentos, os encontros, as situações difíceis, né? Então tudo ali numa determinada ocasião, num determinado tempo, numa determinada encarnação, a gente vai rever algumas situações, sempre dentro das nossas possibilidades, né? Que a gente consiga lidar, mas que são ali situações que vão nos ajudar, né? Porque a gente vai reparando esses pontos que ficam aí abertos aí em determinadas épocas do passado. E aí a Ivone do Amaral Pereira que veio ali com uma condição ali da mediunidade bem intensa, né? Então ela vivenciou ali muitas situações relacionadas à mediunidade. E nesse capítulo aqui ela está relatando que ela teve em determinada época, ela foi tomada ali de uma dificuldade, né, orgânica, aparentemente, que foi é, analisada ali pelos médicos da época, sem ter, né, nenhum conhecimento de causa que estaria realmente acontecendo com ela naquele ponto. É como se ela tivesse tendo ali um problema orgânico mesmo, e ela chegou a ficar internada, enfim. Mas nada foi detectado, segundo os médicos, né, na questão material. Aí ela teve acesso às questões espirituais que vieram à tona, né? E aí ela está relatando aqui para nós, que é onde nós vamos seguir hoje, dessa encarnação que ela teve, uma encarnação passada, junto com o Charles, né, que foi o pai dela nesse período onde ela viveu essa experiência, onde ela veio ali cometer o suicídio, ela tirou a vida, né? Pois ela foi tomada ali de uma dificuldade da perda do marido, que era o Roberto também, que é um outro espírito que se aproxima dela, e da filha dela, né? Então ela tomada ali de um baque, enfim, teve ali os seus motivos, mas que gerou uma consequência esse desencarne, né? Porque houve ali uma premeditação ali de todos os fatos, a gente acompanhou, falamos de tudo, todo o ambiente que ela preparou, o local, enfim, tá? E aí ela vem a desencarnar e ela sente ali todas as situações, né? Tanto que ela relata que ela sentia até os peixes ali, enfim, se alimentando ali dos restos mortais dela. Então, por ela estar ligada, por ter tido esse desenlace abrupto aí, né, de uma forma bem difícil, então ela ainda continuava ali recebendo essas sensações do corpo material, até na hora que ela foi resgatada também, que ela foi puxada ali por alguns pescadores que falamos anteriormente, ela sentiu até os ganchos dali que alguns marinheiros, enfim, pescadores, ao encontrar o corpo dela, jogaram ali para puxar o corpo, né? Então ela teve todas essas sensações e são situações que por vezes acabam acontecendo mesmo, né? Porque continua ali mantendo ali um laço, né? Mesmo que ocorra o desencarne, porém antes do tempo, então que acaba gerando uma consequência, tá? Ela tem um contato com o pai dela, que no caso é o Charles, mas ele vivia numa outra época até com outro nome,
se eu não me engano, a gente vai comentar também aqui adiante. E aí ele pega e, enfim, ela tá ali acompanhando todo o drama do pai, da tristeza de ter perdido a filha, enfim. E aí ela passa por essas situações, aí chega ao ponto que ela, por ela baixar essa vibração, né, esse padrão vibratório pelas escolhas, ela acaba ali tendo uma sintonia com alguns obsessores que queriam que ela tomasse algumas ações, né? E ela é levada até um determinado local, ali uma zona umbralina, onde há os espíritos que passaram por situações difíceis, né? E ela tá ali, como se fosse presa, enfim. E aí a gente vai continuar agora aqui do ponto que ela vai relatar que ela foi resgatada por uma equipe espiritual de amigos, tá? Então, amigos espirituais, equipes espirituais que se direcionam até essas zonas, até esses locais e fazem ali resgate de espíritos que estejam ali de uma forma mais aptos para receber uma ajuda, né? E aí ela acaba sendo resgatada e ela vai iniciar um tratamento. E a gente vai seguir desse ponto. Então ela vai relatar a questão do perispírito, o que que aconteceu por ela ter tomado essa ação, né? Ter tido essa ação aí do, 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 do desencarne, enfim, do que ela tomou, desse caminho que ela acabou escolhendo, do suicídio. E aí ela vai começar a receber uma ajuda para ela poder se recompor e essa questão, por ela estar acompanhando, entendendo e tendo essa lembrança, tá ligado com os momentos que ela vive hoje, tá? Tudo bem, pessoal? Então eu fiz um breve resumo aí para a gente não perder essa história, porque é bem interessante e ela traz muitos relatos aí dessa vida passada que ela teve, né? Então vamos seguir aqui, eu estou na página dessa capa aqui, ó. Eu estou na página 82 do capítulo, eu tô no capítulo não, me desculpem, do parágrafo vime, porém, tá? É bem onde ela vai começar a receber ajuda ali que ela foi resgatada, tá? Vi-me, porém, salva daqueles obsessores por outros grupos de trabalhadores do bem, que, orientados por individualidades espirituais certamente esclarecidas, como que raptaram da dita caverna com o auxílio de certo elemento que se me afigurava corda e me entregaram aqueles salvadores. Tá? Como se ela tivesse sido salva ali por alguém que passou uma corda, jogou alguma corda e ela conseguiu pegar e ela saiu ali daquela situação, tá? Então é mais para frisar essa questão da ajuda. Todos nós recebemos ajuda, todas as dificuldades, todas as situações, todos recebem ajuda. O que precisa ver ali é uma predisposição a querer, a estar apto, a se ligar àquela ajuda, né? Para que a espiritualidade possa agir mais intensamente e fazer esse resgate, tá? Então, todos nós recebemos ajuda e essas zonas umbralinas são locais que se situam espíritos com padrões vibratórios dificultosos, bem parecidos. Tudo bem? Então, vamos aqui. Não foi possível deter maiores detalhes desse episódio pavoroso da minha vida espiritual. É ela narrando, tá? A Ivone. Recebi-os das revelações obtidas de mim própria e não de outrem, como lição estimulante para me recuperar do desânimo e prosseguir na luta reabilitadora, tá? Então esse ponto é interessante do que está por vir aqui. Ela teve acesso a esse relato, a essas situações, para ela realmente ter certeza ali do que realmente estava acontecendo com ela, do que ela tinha vivenciado, as experiências, essas sensações, essas dificuldades aí que ela vivenciava, né? Esses espíritos, enfim. Ela até então ela ainda estava buscando isso, esse entendimento de certa forma. E a partir dessa situação, ela vai relatar aqui um pouco mais adiante o encontro que ela teve com o Charles, né? A mensagem que foi passada através da psicografia dela. Isso trouxe uma segurança maior para ela, referente ao trabalho, referente a essa missão que ela tinha dentro da mediunidade. Então é interessantíssimo, porque a partir daí, alguns pontos ali, alguns esclarecimentos foram bem interessantes e intensos e fizeram com que ela tivesse mais certeza do caminho a se seguir, tá? E somos nós aí nessa questão da mediunidade. Todos nós temos situações não parecidas,
porque somos individualidades, né? Então não dá para a gente pensar que, poxa, será que eu fiz tudo isso aqui na mesma proporção? Não. Somos individualidades, temos as nossas histórias, as nossas necessidades, mas essa oportunidade que temos dentro da doutrina, da mediunidade, das situações que a gente vivencia, essas sensações orgânicas que muitas vezes o médium acaba apresentando, que aparentemente ali pode trazer uma dificuldade, mexer um pouco, e o médium pode pensar: ah, não, vou abandonar, isso aqui é muito ruim. Será que realmente vale a pena a gente abandonar? Será que não é uma oportunidade que a gente tem de rever situações de um passado, amigos, parentes, como ela bem diz aqui do pai, sabe? Ou então corações amigos que por alguma situação ficaram aí e a gente precisa reaver para que a gente possa seguir unido essa caminhada, que seja de agora em diante, enfim, possibilidades inúmeras que visam o nosso bem. A mediunidade é nesse sentido, tá? Não é um castigo, não é uma penalização, não é algo que vai fazer com que a gente retroceda a nossa vida prática, a nossa vida presente, muito pelo contrário, é algo que vai acrescentar, que vai nos dar força e vai impulsionar a nossa caminhada adiante, tá? Então, fica a nossa reflexão. A gente não pode se comparar nesse quesito. Como eu disse algumas vezes anteriores, dentro de um local sério, como é a casa de Fabiano, um tratamento, junto dos nossos amigos protetores espirituais da casa, alguma situação que vem ali do nosso passado à tona virá com uma útil finalidade para nos auxiliar e trazer aqui umas respostas necessárias que nós estejamos precisando, mas nessa encarnação para que a gente possa seguir em frente, tá? Não como um ato de curiosidade ou algo que para fazer com que a gente fique parado. Então, tudo que vem acontecendo nesse sentido, tudo que a gente vivencia, são experiências que vão enriquecer a nossa fé, o nosso querer e dar força para a gente seguir em frente. Tudo bem, pessoal? Então, ela usou esse ponto aqui, ela deixa isso bem claro, né? Que estimularam para que ela recuperasse ali do desânimo que até então ela apresentava, dessas dificuldades, dessas dúvidas que pairam sobre os médios. Isso é normal, porque a gente pode estar um mês na casa ou 30 anos ali frequentando a casa, os trabalhos mediúnicos, mas dúvidas, situações ali acontecerão e levarão a gente a buscar um esclarecimento. Tudo bem? Importante é que a gente esteja refletindo, fazendo a nossa parte, o melhor que a gente puder, buscando essa compreensão, esse entendimento. Com certeza isso vai dar frutos aí para todos nós. Tudo bem? Roberto, quer falar? Estou falando muito aí, senão eu vou embora. Não, pode continuar, tá bom. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? É bem interessante. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sei que todo mundo quer ouvir a história aqui. Bom, pois se com efeito eu tanto errara no passado, seria necessário que no presente me submetesse às consequências das infrações cometidas. Aliás, todas essas recordações seriam motivo de instrução, revelações também para o próximo, como os códigos doutrinários espíritas esclarecem. Nesse estado, convivi também com os espíritos de minha mãe, falecida 3 anos antes, e de minha avó materna. Entretanto, não me lembro de ter sequer entrevisto meu pai e minha avó paterna, que tanto me amara, que fora como que o anjo guardião terreno, se suavizando os infortúnios da minha infância. Então, lembrando que o que acontecia aqui é que ela estava no estado ali, como se ela tivesse num coma, vamos dizer assim, no hospital ali em coma, então ela estava desprendida ali parcialmente da matéria, né? E ela estava vivenciando todas essas questões espirituais. Tudo bem? Só para a gente não perder aí como que ela estava, o que realmente estava acontecendo. Mas não cessaram aí os acontecimentos do plano espiritual a meu respeito. Durante aqueles 2 meses de agonia do presente, vi-me também assistida por médicos espirituais, como se eles nada mais fossem do que médicos do plano terreno,
Ingeria remédios em espírito e fui submetida a uma operação em meu corpo astral, tá? Ou seja, no perispírito, tá? Do corpo astral, e ela fala aqui, ou perispírito, pois este era realmente o que enfermara, tá? Então, a dificuldade estava onde? No corpo espiritual dela, ou no perispírito, tá? Ela trouxe ali alguma sequela que ela lesou ali pelo suicídio que ela buscou, que precisava ali de ajustes e enfim, de uma melhora, mas quem poderia tratar dela eram os médicos espirituais, que iriam cuidar do corpo espiritual dela, tá? Como se fizesse ali uma cirurgia no corpo espiritual dela, não nessa proporção. Estou falando grosseiramente para a gente entender que eles necessitavam ali de fazer reparos, melhorias, cuidados, assim, alguma situação ali que ela ocasionou que a gente vai saber também aqui o que que foi. Tudo bem? Então ela estava ali sendo examinada por esses médicos. Que é, só para fazer um adendo sobre essa questão, quando a gente se dirige à casa de Fabiano. Então nós chegamos, estamos ali, vamos tomar um passe. Então quando a gente adentra ali na câmara de passe, tem ali a equipe espiritual, junto dos trabalhadores encarnados. Então eles fazem ali essa reconstituição, essas melhorias ali no nosso corpo espiritual, direcionando energias ali para que possam ali ter esses refazimentos também, tá? Então, se a gente tem ali algum desajuste no nosso corpo espiritual, acaba recebendo essa ajuda, né? Essa energia, essa vibração, e automaticamente sentimos ali na nossa matéria uma melhoria, tá? Então, por isso que quando nos direcionamos à casa de Fabiano, é um tratamento para todos nós, encarnados, desencarnados, participando da sessão, nós estamos recebendo uma ajuda ali muito importante. Não reagi a coisa alguma, uma operação com meu corpo astral, o perispírito, pois era realmente o que enfermara. Eu me via na inteira dependência daqueles médicos, e como doente grave, não reagia a coisa alguma, nem opinava inteiramente entregue à ação protetora daqueles beneméritos amigos. Mas para ingerir os remédios passava-se o seguinte: os tutores espirituais, ou mais acertadamente, os enfermeiros do plano astral, traziam-me para junto do leito, onde permanecia meu corpo carnal inerte. O perispírito, pois, aproximava-se do corpo sem, contudo, despertá-lo nem mesmo tocá-lo. Ministravam o remédio ao perispírito, a fim de que suas essências interferissem no envoltório físico. Eu tudo via e tudo assistia em espírito, inclusive o corpo semi-morto e o aposento em que este se encontrava. Aposento que então se afigurava verificamente iluminado por luz, cujo vulgor é intraduzível. Então, eles faziam com que ela se reconduzisse ali ao local onde estava a matéria dela inerte, nesse estado aí de. Ó, eu falei agora, até esqueci a palavra. É como se ela tivesse num coma induzido, alguma coisa assim, tá? E aí eles traziam, esses médicos espirituais conduziam ela próximo do corpo, porque o perispírito ainda estava ligado à matéria, para que eles pudessem se reconectar ali e ver as necessidades que tanto um como o outro necessitariam para que acontecesse o reajuste, né? Ou seja, a necessidade do corpo semimaterial, o corpo espiritual, para que esse pudesse é, trazer as melhorias necessárias, por estar ligado ainda à matéria, tá? Deixa eu ver onde eu estava. Ministravam o remédio ao perispírito. Eu tudo vi, eu via, tinha espírito, inclusive o corpo semi-morto, e o aposento em que esse se encontrava, aposento que então me afigurava verificamente iluminado por luz, cujo vulgor intraduzível, quando a verdade era que o mesmo era conservado em penumbra. Compreendia o que se passava, até sentia o paladar do medicamento.
com a sensação de tudo no próprio aparelho carnal, pois sentia a extraordinária afinidade ou correlação do perispírito com o corpo. Fato impressionante que faz crer numa comunicação eletromagnética intensíssima entre ambos. Tal fenômeno, como vemos, era idêntico ao que se passa com o recém-desencarnado, divergindo apenas no sentido inverso, ou seja, aqui o que se passava com o perispírito era o que se refletia no corpo carnal, tá? Então, ela não relatou anteriormente que ela teve a sensação inversa aqui, quando ela cometeu ali o suicídio, que ela sentia os peixes, que ela sentia os ganchos, então ela estava tendo uma sensação inversa, ou seja, eles estavam ministrando o remédio, cuidando do perispírito próximo ao corpo, mas por ela ainda estar encarnada, ligada ao corpo, essa sensação ela foi sentida na matéria orgânica, tá? Tal fenômeno, como vemos, era idêntico ao que se passa com o recém-desencarnado, divergindo apenas no sentido inverso. Ou seja, aqui, o que se passava com o perispírito era que se refletia no corpo carnal, enquanto que com o recém-desencarnado se dá o contrário. O que se passa com o corpo, embora cadáver, é que se reflete no perispírito. Nos casos em que sejam muito acentuadas as ligações eletromagnéticas ainda existentes, por não ter havido ainda o desligamento total com a extinção do fluido vital. Então, no caso, o suicídio. E ela deixa bem claro que essa ligação, as pessoas desencarnam, depende da sua intensidade ali, como que você está ligado àquela matéria. Você está totalmente voltado apenas para as questões materiais, se nós, vocês, que eu digo é nós, né? Se nós estejamos com as nossas totais intenções voltadas apenas às questões materiais, vivendo intensamente, se nós desencarnarmos, por mantermos essa ligação durante muito tempo da nossa existência, a gente ainda vai ter essas sensações. Mas a partir do momento que a gente vai se identificando com a vida futura, com a verdadeira pátria, essas sensações elas vão diminuindo, tá? Então, fica um alerta aí que todos nós somos espíritos eternos. Tudo bem? Deu para pegar essa questão aí que ela falou? Vamos lá. Tratava-se, porém, o remédio ingerido de um líquido pesado e oleoso, lembrando a nossa glicerina, muito doce e incolor, e ao ingeri-lo apresentado numa colher pelo delicado assistente espiritual, ou seja, nos lábios, o contato frio da prata da colher, ou seja, tanto nos lábios do perispírito como no corpo carnal. Então, olha que interessante. Ela estava recebendo o remédio, ela teve a sensação de uma colher de prata fria, enfim, a sensação do remédio. Então, tudo isso é captado, né? A sensação era instantânea em ambos. Sensação que me parece de origem mental, mas eu mesma criara a frialdade da colher mentalmente, recordando sensações de fatos terrenos análogos ocorridos comigo mesmo. Olha que interessante. Então, pelo pensamento, ação, a gente pode trazer recordações à tona que trazem ali todas essas sensações, tá? Muitas vezes ali durante a sessão dos médiuns psicofonia, o espírito pode se apresentar com determinadas características, trajando objetos, ou então, se teve alguma dificuldade física, ele pode se apresentar naquela situação. E até mesmo sentir ali uma dor, sentir ali algo que ficou gravado com ele, né? Da vida que ele teve, desse desenlace, que ele ainda precisa trabalhar essas questões para que ele possa se restituir ali na verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então, se por acaso acontecer isso, durante o ato mediúnico, o médio de esclarecimento captar alguma coisa, ou então o médio de psicofonia, enfim, saiba que é normal que os espíritos podem se apresentar nessas situações, com o esclarecimento, com a ajuda, eles vão retomando ali. Essas situações, então vão vendo que não é dessa forma, não precisa ser, e vão vendo novas possibilidades. Deixa eu ler mais um pouco.
E o frasco do remédio igualmente artístico, esguio, tipo aristocrata da garrafa em cristal lavrado. Tudo quanto me havia sido possível observar nos planos normais no mundo espiritual possui um cunho de distinção e beleza intraduzíveis. Ordem, disciplina, observância dos bons costumes, refinada educação. O médico apresentava-se com um clássico avental de serviço, ancião de barbas brancas e cabeleira farta, branca também. Mas não se tratava de Bezerra de Menezes, e sim daquele doutor Carlos de Canalejas, que vemos em Memória de um Suicídio, um dos amigos e protetores espirituais, tá? Então esse é um outro livro dela, né? Psicografia, Memórias de um Suicídio. É um livro bem intenso, bem interessante, que trata algumas questões relacionadas à, à vida ali que ela teve, o suicídio, enfim, tá? Bem interessante. A Bia tá chegando aí. Bom, deixa eu ver aqui, 6 minutos. Vou falar mais um pouquinho. Tudo bem, pessoal? Tá tranquilo, né? Tá bem explicado, né? No dia da operação realizada em meu perispírito, foi à noite, pela madrugada, ocasião em que o ambiente terreno apresenta menores dificuldades para a ação dos trabalhadores espirituais. Aquela mesma entidade espiritual mostrou-me certo detalhe do mesmo, à altura do coração, e disse, podendo eu dessa vez reter as palavras: Vê, né? Então, os médicos espirituais viram que tinha ali alguma situação próxima ao coração, né? Que ocasionou ali algo que precisaria ser revisto ali no corpo espiritual dela, na região do coração. V são fibras luminosas impressionáveis e delicadas ao inconcebível pelo teu pensamento. E por isso algumas foram rompidas pela intensidade da dor moral que te atingiu, advindo então o estado de depressão nervosa incompatível com o sistema de vibrações necessárias à existência. Em tais condições, o perispírito não suportará o contato carnal. Então, ela trouxe isso dessa experiência que ela teve, desse relato, né, que ocasionou ali uma situação ali no corpo espiritual dela, na região do coração, pelos pensamentos, né, pela ação, sim, mas não somente pela ação, pelos pensamentos, pela tristeza profunda. Ela se entregou a tudo aquele contexto, tudo aquilo que estava acontecendo. Ela não, de alguma forma, não procurou enfrentar essas dificuldades, não se apegou ali no bem, sendo que ela tinha ali um contexto para entender aquilo, né, essas situações de uma certa forma, e seguir a vida dela adiante. Ela optou por se aprofundar naquela tristeza, e esse sentimento, né, aliado à ação, trouxe ali um desequilíbrio grande no perispírito, uma ferida foi aberta ali, né? E precisava receber os cuidados. Então ela passou a entender que essa dificuldade que ela tinha poderia levar até o desencarne dela, tá? Porque traria ali, estava trazendo muitas dificuldades. Porém, ela vai receber os cuidados, né? E aí ela vai ter um contato, vai ter um encontro aí com o pai dela também, onde ela vai escrever ali uma psicografia, tendo esse contato com ele do que aconteceu, para que esses relatos pudessem ajudar ela também. Só que isso aí a gente vai ver no nosso próximo encontro, porque a gente vai entrar aqui no assunto, então é bom a gente ver por partes. Tudo bem? Espero que estejam gostando. Traz situações bem interessantes na questão da mediunidade, tá? Do trabalho que nós participamos, né? Nada é por acaso, estejamos certos. Quantas situações nós experimentamos através dessa mediunidade, seja dos trabalhadores que a gente encontra as afinidades, né? Os trabalhadores encarnados, desencarnados, situações do passado, enfim, a gente pode rever tanta coisa que vai agregar, né? Que vai trazer para nós aí uma força, uma coragem para a gente seguir em frente a nossa caminhada. Então, por maiores que situações difíceis que a gente possa estar passando, enfrentando, né, que a gente não desanime, que a gente persevere. E tem aí essa questão da mediunidade como nossa aliada, que com certeza vai nos dar muita força. Jamais estaremos sós. Tudo bem, pessoal?
Então é isso. Finalizamos aqui, aparentemente, o nosso, né, mais uma parte do nosso capítulo de estudo. E agora a gente vai entender quais situações aconteceram ali no perispírito, né, que trouxeram essas dificuldades, essas feridas, enfim, que precisam ali ser trabalhadas pelos médicos espirituais para que ela não tenha um desencarne, porque está trazendo consequências seríssimas para a atual encarnação dela. Então, daqui a 15 dias estaremos presentes. Eu vou tomando o nosso tema. Semana que vem o Roberto estará aqui conosco. Bia está aí. Se puder, por gentileza, chamar a segunda parte da reunião. Aqueles que quiserem participar com dúvidas. Por aqui. Quem não quiser, uma ótima semana. Amanhã estaremos na casa e vamos seguir confiantes nesse amparo, confiantes nesse caminho, confiantes nessas possibilidades. Trabalhando, pois quando nós trabalhamos, automaticamente trabalhamos as nossas necessidades, sejam elas espirituais, sejam elas materiais, presentes ou de um passado. Então vamos confiar nesse amparo, nessa ajuda de amigos queridos, que nesse instante vem até nós com suas vibrações amorosas para cada um de nós, em nossos lares, pensar em Jesus, esse amigo querido adentrando em nosso lar, cuidando de todos nós. E a nossa gratidão a Frei Fabiano, esse amigo querido que sempre está conosco, nos guiando e amparando. Que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos. Tenham uma ótima semana. Está encerrado o nosso encontro. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite a noite. todos. Boa noite. Boa Boa noite. noite, boa noite.